da cidade. Intercedemos pelos músicos, intercedemos pelos obreiros, pelos líderes. Oh Deus, intercedemos pela tua igreja. Gostaria que a igreja, que uns orasse pelos outros. Ore agora pela pessoa que está do seu lado. Vamos orar uns pelos outros. Coloque a mão no ombro dessa pessoa, desse teu irmão, e ore por ela. Ore por ela. Vamos estar orando, vamos estar intercedendo por esta vida. Talvez você não conheça essa pessoa, mas ela deve estar precisando da sua ajuda, da ajuda de Deus, da intercessão de Deus, do agir de Deus. Oh, Deus vivo, Deus de poder e glória, aleluia, Senhor, aleluia, Pai. Oh, Deus, Pai Santo, Pai Poderoso, Senhor, Senhor, nada te é oculto, ó Senhor. Tu conheces os corações, meu Pai. Tu sondas os corações, meu Deus. Tu conheces, Senhor, cada necessidade, Senhor. Tu conheces as lágrimas, Senhor, do teu povo, meu Pai. Tu sabes, ó Pai Santo, Pai Poderoso. Oh, meu Deus, Senhor, Tu és um Deus que conhece tudo, Pai. Senhor, visita esta vida, meu Pai. Visita, Senhor, este ser. Visita este Senhor, esta senhora, meu Pai. Ó Deus, Pai Santo, Pai Poderoso, em nome de Jesus, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus. Ó Senhor, Pai Santo, Pai de amor e poder, Pai, nós oramos a Ti, Senhor, porque Tu és um Deus misericordioso. Tu és um Deus, Senhor, de milagres, Senhor. Pai Santo, nós queremos, Senhor, sentir, ó Pai, o Teu agir em nosso meio, Pai. Senhor, cura as feridas, ó Deus. Ó Pai Santo, Pai Poderoso, cura, Senhor, o Teu povo, meu Pai. Cura as feridas da alma, Senhor. Cura as feridas do corpo, meu Pai. Senhor, cura os relacionamentos, ó Deus. Pai Santo, Pai Poderoso, completa, Senhor, a porção de fé, Senhor. Aqueles que estão desesperançados, Senhor. Aqueles que entraram aqui, Senhor, arrebentados, ó Pai. Tristes, ó Senhor. Pai Santo, Pai Poderoso, anima, Senhor, a Tua igreja. Anima o Teu Filho, meu Pai. Dê ânimo, Senhor. Dê coragem, Senhor. Dê força, ó Pai. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa ser derramado, Senhor, de uma forma abundante, Senhor. Ó Deus, renova, Senhor. Renova-nos, ó Pai Santo. Necessitamos de Ti, Senhor. Necessitamos de um renovo, Senhor. Necessitamos da Tua graça. Necessitamos do Teu agir. Ó Deus, venha, Senhor. Venha nos socorrer, Senhor. Ó Deus, Senhor, contempla as lágrimas, ó Pai, deste pai, desta mãe, Senhor. Senhor, contempla as lágrimas, Senhor, daqueles que estão sofrendo, meu Pai. Daqueles que calados, Senhor, que nas madrugadas, ó Pai, Senhor, estão tocados por desesperança, ó Pai. Anima, Senhor, ó Deus. Guarda o Senhor na Tua graça. Guarda, Senhor, na Tua unção, meu Pai. Porque Tu és Deus. Porque Tu és um Deus vivo. Porque Tu és um Deus que pode. Tu és um Deus que faz todas as coisas.
Cura, Senhor, as feridas, meu Pai. Cura, Senhor. Cura, meu Pai, o teu povo, Senhor. Ó Deus vivo, Deus de poder e glória. Santo, santo, santo é teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Será que nós podemos dar um brado de vitória? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso, para o Deus que pode, para o Deus que faz tudo, para o Deus de milagre, aleluia! Santo, santo, santo é teu nome, Senhor. Vamos lá, só a igreja. Não consigo. É pro Senhor, diga pra Ele. Quero te abraçar, o pardal. Sorte de bênção, amém? Virá sobre a tua vida, sobre a vida da tua família. Vá para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás, para todo lado, querido. Na sorte do Senhor, aleluia. Vamos lá, com as palmas.
tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada, a minha saída, bendita será. E sobre mim há uma promessa. Oh, prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Cante comigo assim, ó. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Aleluia, aleluia. E abençoado no Senhor aqui, diga amém. Oh, fala, irmão, fala, irmão, fala aí. Quem é abençoado no Senhor aqui, diga amém. Oh, vamos lá. Onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada, a minha saída, bendita será. E sobre mim há uma promessa. E aí? Oh, aleluia. E mais, os meus celeiros fartamente se encherão. Minha casa terá sempre o que a igreja? Onde eu puser a planta dos meus pés, pois sobre mim há uma promessa. E aí? Prosperarei mais. Oh, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Por todo lado, oh. E a igreja? Em tudo que eu faço, sou abençoado, por todo lado, oh, abençoado no Senhor. Em tudo, querido, em tudo. Cante comigo assim, ó, toda sorte de bênçãos que o Senhor preparou para mim. Entre todas as coisas, eu sou mais do que vencedor. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Mais uma vez, por todo lado, somos abençoados do Senhor. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Toda sorte, aleluia, de bênção o Senhor preparou para nós nesse ano de 2007, amém, igreja? Então aplauda o Senhor, aleluia. Toda sorte de bênção e a sobre a tua família, aleluia. Oh, sonda-me, Senhor, e me conhece. Vê se há algum caminho mau, Deus. E que nessa noite seja mudado, seja tirado. Peça ao Senhor para que sonde o teu coração, o teu interior. Oh, aleluia. Que seja agradável habitar no teu templo.
orar juntos? Em oração. Sonda-me, Senhor, e me conhece, oh Deus. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que se ache só a ti, então, oh Deus, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, sonda-me, Senhor, e me conhece. Diga a Ele nesta noite. Oh, Senhor, nos conhece, ó Deus. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que igreja. Então, é a noite, amado, é a noite. Usa-me, Senhor. Peça a Ele. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Usa-nos, ó Deus. Acerto alvo, quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, cante assim, ó. Sonda-me, é a tua oração nessa noite. Quando você dizer isso para o Senhor. Novamente. Sonda-me, sonda-me. Quebranta-nos, ó Deus. Em homens que te agradem, Senhor. E usa-nos, ó Deus, para marcar esta nação e dizendo que Ele é o nosso Deus. Aleluia! Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Adore ao Senhor, aleluia! Ao Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, aleluia! Glória a Deus. Podeis tomar assento. Aleluia. Glória a Jesus. Tome assento glorificando o nome do Senhor, irmãos. Dando glória a Deus. Aleluia. Você tem muito motivo de estar alegre aqui nessa noite. Aleluia. Glória a Deus.
E um deles é porque Jesus está aqui na pessoa do bendito Espírito Santo. Amém? Convidar aqui o evangelista Gustavo. Ele estará trazendo um breve relatório sobre a atuação da ABESE, assistência social da nossa igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Eu pedi uma oportunidade ao pastor, o irmão, para passar para a igreja o nosso relatório do movimento da ABESE durante esse ano de 2006, que para nós, era para nós ter feito muito mais, mas temos que andar diante daquilo que Deus dá para nós. E eu queria apresentar para a igreja que foi feito no ano de 2006, duas ações sociais, uma no mês de março e outra no mês de setembro. Nós inauguramos também no mês de março o nosso centro de atendimento ABESE, que este ano, em nome de Jesus, nós vamos colocar em prática. O movimento financeiro não chegou às minhas mãos porque ainda não está pronto. A irmã Nice irá passar para mim amanhã e com certeza, noutra oportunidade, eu passarei para a igreja. Nós tivemos 6 atendimentos odontológicos ali com a doutora Rose, pessoas que vêm fazer tratamento dentário e nos procuram e nós encaminhamos e a ABESE faz esse pagamento. Tivemos 3 atendimentos de oftalmologista também, pagamento de consulta e também compramos 3 óculos para 3 pessoas também. 15 atendimentos de ajuda de passagem para outros estados. 16 atendimentos de ajuda de compra de medicamentos. O funcionamento da serigrafia continua. 4 atendimentos de ajuda de recuperação para 4 pessoas de ruas. Nós colocamos ali na casa de recuperação Força para Vencer e essas 4 pessoas foram recuperadas para a honra e para a glória do Senhor. Fizemos 18 visitas a pessoas carentes e com necessidade espiritual. Fizemos 4 visitas no hospital de apoio. E fizemos também, ganhamos 2 pessoas para Jesus e fizemos um batismo na chácara. E quero passar para a igreja que em dezembro nós ganhamos 60 cestas básicas, 105 quilos de frangos e 70 panetones. Isso foi distribuído nas congregações Bucaião, Águas Lindas, Rodeador, Estrutural, Vicente Pires e, claro, Nadete também. Então esse é um relatório que nós temos, vamos passar para a igreja. E todas as notas fiscais nós passamos para o nosso tesoureiro. Em seguida, ele presta conta com o pastor Arlindo. Então eu quero agradecer a igreja, no nome de Jesus. E se o pastor confiar mais esse ano, com certeza nós vamos trabalhar e com a ajuda da igreja. Então eu quero agradecer os irmãos, todos aqueles que nos ajudaram, que vocês continuem nos ajudando, porque com certeza vamos fazer muito mais. Obrigado. Meus irmãos, vale uma salva de palmas para o Senhor, vale? Amém. O evangelista Gustavo tem feito um excelente trabalho à frente da nossa associação social, nossa ação social. Deus abençoe o nosso irmão. Eu fiquei ali meditando que muitas vezes a igreja precisa ser impulsionada, precisa ser motivada. Hoje pela manhã, quando foi falado da arrecadação de alimentos, aqui pela manhã foi algo em torno de 76 quilos, 77 quilos. Eu me lembro que algumas vezes nós passamos aqui dos 200 quilos, não passamos, Gustavo? Até 600 quilos. Pense bem como caiu, né? Então continue lembrando que no domingo de Santa Ceia, traga uma cesta básica, traga um alimento. Tem muita gente que precisa, meus irmãos.
O evangelista Gustavo está falando que a ABESE recebeu 244 cesta básica durante o ano de 2006. Então lembre-se, todo primeiro domingo do mês, na Santa Ceia, traga a sua contribuição. Meus irmãos, foi assim também nas ofertas. Nós estávamos essa semana, 2 dias aqui fora, aqui próximo em Anápolis, fazendo a agenda da nossa igreja. E uma das conversas que permeou ali na nossa mesa foi justamente o avivamento total. O enfoque que foi dado quando da tirada das contribuições. E essa igreja correspondeu e muito, né, pastor Rimar? Praticamente as ofertas pagou todo o evento. Mas isso por quê? Porque muitas vezes a igreja foi motivada, foi inquirida, né? Os que passaram aqui falando de ofertas, motivaram a igreja para trazerem uma oferta maior. Então nessa noite, mais uma vez, nós vamos contribuir para o trabalho do Senhor. Agora é interessante sim, muitas vezes a gente motivar a igreja. Mas o mais importante é que você tenha no seu coração que você faz isso por amor à obra de Deus. Você precisa vir aqui depositar a sua oferta com amor e com gratidão, sabendo que o seu gesto vai tocar o coração do Senhor. Aí no seu banco tem um envelope. Eu gostaria que você pegasse esse envelope e colocasse dentro dele a sua oferta. E você vai sair do seu lugar e vai trazer aqui a sua oferta. No final, nós estaremos orando, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida. Coloque aí, pega esse envelope, coloque nele a sua oferta. Os obreiros estarão aqui abençoando a sua vida. E você vai sair do seu lugar. Pode sair. Queria que a igreja estivesse em pé. Saia do seu lugar e venha trazer. E no final, depois que todos contribuírem, nós estaremos orando. Irmãos, essa é uma oportunidade que você também tem de neste momento agradecer o Senhor através da sua oferta. Então traga a sua oferta com gratidão, com alegria. Saia do seu lugar e venha com alegria ofertar ao Senhor. Quantas pessoas estão aí sem ter essa oportunidade? Quantos que estão aí nas camas, nos leitos dos hospitais, em uma cadeira de roda, não tem essa oportunidade? E o Senhor tem te dado vida e vida com abundância. Então faça isso com alegria, porque o Senhor tem cuidado de você. Aleluia. Estão vendo aqui atrás no Data Show aviso sobre o encontro de casais da nossa igreja em Caldas Novas, mês de abril. Aqueles que não fizeram as suas inscrições, por gentileza, procure o casal, o irmão Gaspar e sua esposa. Onde é que está o Gaspar e sua esposa? Estão aí? Estão lá atrás. Então no final, aqueles que desejarem, procure o irmão Gaspar e sua esposa, que estão fazendo as inscrições. A irmã Célia avisa que a sua amiga, irmã Marta, está presente aqui conosco, veio do Ceará e irá congregar nesta igreja. Onde é que está a irmã Marta? Está onde? Está lá atrás. A igreja está feliz com a presença da nossa irmã. Se é verdade, digam um amém. Todos os visitantes, mais alguém nos visita nessa noite? Todos os visitantes, por gentileza, estejam em pé para que a igreja possa
conhecê-los, todos os visitantes. Que bênção, irmão. Olha que tanta gente bonita. A igreja está feliz com a presença dos nossos irmãos. Dê uma salva de palmas para eles, irmãos. Amém. Sinta-se bem em nosso meio. Como é de costume, o membro mais próximo queira cumprimentar em nome da nossa igreja. O irmão Wesley Kennedy Dias, que está conosco também, pede oração. Ao longo do culto nós estaremos orando por esse nosso irmão. Aliás, vamos orar agora também, já agradecendo a Deus pelas ofertas. Sentados mesmo como estamos, curve a sua cabeça. Pai, obrigado, Senhor, pela tua igreja. Obrigado por cada membro, Senhor, que saiu do seu lugar e veio aqui na frente trazer a sua oferta, Senhor, para o seu trabalho. Também obrigado por aqueles que não puderam fazer. Talvez porque neste momento não se encontram, Pai, em condições de fazê-lo. Mas o Senhor é bom. Eterna é a tua misericórdia, Deus. E nós te rogamos, estende a tua mão sobre a vida da tua igreja. E continue abençoando a tua igreja e prosperando, Senhor, cada membro dessa igreja. Rogamos-te também por esse irmão, pelo irmão Kennedy, que precisa, Senhor, da oração da tua igreja. Aqui está declinado a sua necessidade, a sua dependência. Mas o Senhor é o Deus que liberta, Senhor. E nós pedimos nessa noite a tua libertação sobre a vida deste jovem, sobre a vida deste nosso irmão, Pai. Em nome de Jesus, nós te rogamos. Amém. Queremos dar as boas-vindas também ao pastor Antônio Melo. Onde é que está o pastor Antônio Melo, juntamente com a sua família? Pastor Antônio Melo, ele está de regresso aqui à nossa igreja e será recebido na próxima reunião de Santa Ceia. Se ele é bem-vindo entre nós, todos digam amém. Queremos dar as boas-vindas também ao nosso irmão evangelista Elias, isso mesmo, evangelista Elias, congrega ali com o pastor Elianai Cabral, está acompanhado ali da nossa irmã. Se ele é bem-vindo entre nós, todos digam amém. Deus abençoe o Elias, que é pregador da palavra de Deus, já esteve conosco aqui. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 1. Deuteronômio, capítulo 1, a partir do versículo de número 19. Deuteronômio, capítulo 1, a partir do versículo 19. Quantos encontraram o texto sagrado, digam amém. Deuteronômio, capítulo 1, a partir do verso 19, o texto sagrado diz assim: Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cádiz Barneia. Então vos disse: chegastes às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Vê, o Senhor teu Deus te deu esta terra. Sobe e toma posse dela, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: enviemos homens à nossa frente para que espiem a terra por nós e nos informe por qual caminho devemos subir a ela e a que cidade devemos ir. Isto me pareceu bem, de modo que tomei dentre vós 12 homens, um de cada tribo. Eles partiram, atravessaram a região montanhosa até o vale de Escol e espiaram a terra.
Tomaram do fruto da terra nas suas mãos e nolo trouxeram. E nos deram informações dizendo: boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Mas vós não quisestes subir, fostes rebeldes ao mandado do Senhor nosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: o Senhor nos odeia, pois nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. E também vimos ali os descendentes dos Enaquins. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, combaterá por vós, conforme tudo o que fez convosco, diante dos vossos olhos no Egito. Pai querido, neste momento, quando vamos pensar na Tua palavra, nós pedimos que Tu sejas conosco mais uma vez. Entendemos, Senhor, que a sabedoria vem de Ti, capacidade de discernimento, a voz profética, aquilo que a voz humana não alcança, a Tua voz alcança. Aquilo que a limitação humana não pode chegar, o Teu Espírito pode, porque Ele perscruta o mais íntimo do nosso ser. E eu Te peço que seja assim, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Existiu um filósofo de nome Karl Marx. Não se assuste com o nome dele, mas eu quero introduzir este pensamento, essa reflexão, um dos conceitos que este filósofo Karl Marx tornou científico. Karl Marx, nas suas obras, ele falou do conceito de alienação dos meios de produção. Para tornar isto simples para você, para que você entenda, alienação, conceito de Karl Marx, ele fala da alienação do trabalhador nos meios de produção em série. Antes da revolução industrial, antes do capitalismo, as coisas eram feitas manualmente falando. Por exemplo, os trabalhadores que confeccionavam uma sandália, eles faziam isto de uma forma manual, de uma forma que eles confeccionavam este produto do início ao fim. Quando veio a revolução industrial, o capitalismo, as indústrias, este trabalhador que confeccionava essa sandália manualmente, artesanalmente, ele passou agora a ser responsável apenas pela uma parte da confecção dessa sandália. E agora ele passa a ser aquele que faz tiras de couro em série. Então, no conceito de Karl Marx, este trabalhador, com o decorrer dos anos, ele não saberia mais como confeccionar uma sandália, como fazê-la artesanalmente, porque agora ela era confeccionada em série e ele se especializou somente em fazer as tiras de couro que compõem essa sandália. O conceito de alienação de Karl Marx, ele não está só nos meios de produção. O conceito de alienação está na mídia. Por exemplo, hoje é comum na sociedade moderna as pessoas se deleitarem nos noticiários dos meios de comunicação. E um dos divertimentos preferidos da nossa sociedade é sentar-se no sofá, pegar um controle remoto e ligar no Jornal Nacional. E aí você vê os ônibus pegando fogo no Rio de Janeiro. Aí você vê as balas perdidas tirando a vida das pessoas. E aí você ouve falar de fulano que matou ciclano. E as pessoas se deleitam naquele espetáculo de noticiário. E elas estão alienadas, achando o seguinte, que aquilo que está acontecendo ali na mídia, na televisão, não tem nada a ver com elas.
O responsável por aquilo são os governantes. Eu não tenho nada a ver com o que está acontecendo lá no Rio de Janeiro, com o que está acontecendo lá do outro lado do mundo. Aquilo é um problema do governo de lá. Aquilo é um problema dos governantes. Então eu me alieno. Eu não assumo a minha responsabilidade no todo. E isso é complicado. Porque tudo que está na mídia, às vezes afeta a nossa vida indiretamente ou diretamente. Por exemplo, um menino de 10 anos assistiu no noticiário as cenas do enforcamento de Saddam Hussein. Virou para o tio e perguntou: por que o Saddam está morrendo? O tio disse: porque ele era uma pessoa má. Ele foi para o quarto, demorou algumas horas. Quando a mãe chegou, ele estava enforcado na beliche do seu próprio quarto. Então, amados, nós fazemos parte de um todo. Mas o conceito de alienação de Karl Marx também chegou à fé. Por que chegou à fé? Porque hoje é muito em moda e muito comum você fazer a sua própria interpretação da fé. E as pessoas dizem o seguinte: não, eu entendo que este texto fala disso. E nós temos inúmeras interpretações da Bíblia de acordo com a vontade individual das pessoas. Então as pessoas hoje estão preocupadas apenas na solução do seu problema. E se elas sentirem alguma coisa diferente, e se elas tiverem uma experiência subjetiva, não importa se isso está na palavra ou se isso é bíblico, importa que isso se torna verdade para aquela pessoa. Houve uma pessoa, um casal, que comprou uma casa de campo. Eles compraram a casa de campo e contrataram um caseiro. Chegaram para o caseiro e deram uma lista de afazeres para o caseiro. Ele teria que limpar a casa, cortar a grama, tirar o mato, preservar a casa. E lá no final eles escreveram assim: tudo que você precisar comprar, você vai na cidade e compra no nosso nome, que nós temos crédito lá. E os comerciantes da cidade já estão autorizados a te dar aquilo que você precisar. Muito bem, o casal ficou distante daquela casa. E depois de alguns meses eles voltaram, e quando eles chegaram no portão, qual foi o susto deles? O mato estava enorme. A casa estava completamente suja. As paredes estavam esburacadas. E eles olharam para a casa do porteiro e na frente estava um BMW novo. Móveis novos na casa do porteiro. A casa do porteiro bem bonitinha. Eles chegaram, perguntaram para ele o que estava acontecendo. Adivinhem qual foi o critério da lista que ele escolheu? O último: pode comprar tudo no meu nome que eu pago. Hoje em dia, as pessoas estão interpretando a fé assim. Elas estão preocupadas somente com os textos da Bíblia que falam para elas, somente com aquilo que importa a elas. E elas querem apenas ler o Salmo 23, o Salmo 91, as promessas de bênção, as promessas de vitória. E se esquecem, amados, de que a Bíblia, você não pode isolar a palavra de Deus, mas você tem que entender a Bíblia como um todo. E quando nós olhamos para o nosso Mestre Jesus Cristo, ele foi contra este tipo de alienação, quando ele disse assim: aquilo que afeta o teu próximo afeta você. Jesus disse assim: ame a Deus acima de todas as coisas e ame o teu próximo como a ti mesmo. Isso significa dizer, amados, que aquilo que afeta o meu próximo me afeta. Aquilo que atinge o meu irmão me atinge. Eu não posso ter uma posição isolada. Eu não posso olhar para as tragédias que acontecem no mundo, como por exemplo a ecologia. E os cientistas, os líderes políticos estão preocupados, porque o planeta Terra está condenado à morte. As nossas fontes de energia estão sendo cada vez mais dilapidadas. As matas estão sendo dilapidadas. Eu não posso olhar para isso e dizer que isso não tem nada a ver comigo. Eu não posso assumir uma atitude isolada e dizer: não, o que importa é que a minha vida está indo muito bem. E se a minha vida está indo muito bem, eu não estou nem aí com o planeta em que eu moro, eu não estou nem aí com a comunidade em que eu estou inserido, eu não estou nem aí para a minha família, eu não estou nem aí para o resto. O que importa é que eu estou vivendo bem. Agora escute bem,
Por que eu estou fazendo essa reflexão na introdução desse texto? Amados, o povo de Israel sai do Egito. Deus tira o povo de Israel com um braço forte, com mão de poder. Eles caminham alguns quilômetros pela terra, pelo deserto, e eles chegam na fronteira da terra prometida. E quando eles chegam em Cádiz Barneia, o momento crucial para que eles adentrem na terra prometida, a Bíblia diz que eles mandam alguns espias para espionar a terra. Os espias chegam com relatório, e a palavra de Moisés é o seguinte: eles recusaram entrar na terra prometida. Eles tomaram uma decisão: não é bom que entremos agora na terra que Deus nos prometeu. E sabe o que aconteceu com aquela geração de israelitas? Eles se tornaram uma geração perdida. Eles se tornaram uma geração que por 40 anos vagueou no deserto, sem sonhos, sem propósito, sem definição, sem pisar na terra para o qual Deus havia chamado e Deus havia prometido quando eles estavam no Egito. Amados, quando nós tomamos uma atitude individualista, quando as minhas decisões são tomadas sem levar em conta a minha família, quando as minhas decisões são tomadas sem levar em conta o continente, o contexto em que eu estou inserido, quando eu tomo decisões na minha fé, baseado apenas nos meus apetites e nas minhas necessidades, eu me torno como essa geração do povo de Israel, uma geração perdida, uma geração que não teve rumo, uma geração que não teve propósito, uma geração que não conseguiu alcançar o melhor que Deus havia prometido para eles. E quantas pessoas estão neste começo do ano de 2007, dando voltas, andando em círculos. A vida perdeu o propósito, a vida perdeu o sentido. Você está apenas olhando para os seus interesses. Você está preocupado apenas em resolver os seus problemas. Você está olhando apenas para o seu mundinho. Você limitou a sua existência apenas ao seu projeto de vida. E você está dando voltas. E você está dando voltas. Você está dando voltas. E você não está conseguindo pisar os pés e tocar no melhor de Deus para a tua vida. Mas sabe como é que a gente faz isso? Rompendo com a alienação da fé. Aí você pergunta: pastor, como é que eu rompo com a alienação da fé? Pode ver, se você está com a sua Bíblia aberta, no versículo 21. O texto diz assim, Deuteronômio capítulo 1, versículo 21. Vê, o Senhor teu Deus te deu esta terra. Sobe e toma a posse dela, como te falou o Senhor, Deus de teus, Deus de teus, Deus de teus. Sabe como eu rompo a alienação? Quando eu entendo, olhe para mim, preste bem atenção, que o projeto de pisar na terra prometida não é um projeto voltado só para mim. Deus não quer pegar um povo, tirar do Egito e colocar numa terra, para que cada um deles tenha um quinhão de terra particular e lá desenvolva um projeto de vida individualista. Eu rompo com toda alienação quando eu creio que eu não estou escrevendo apenas a minha história de fé, eu estou escrevendo a história de fé dos santos da Bíblia Sagrada e daqueles que herdaram a promessa de Deus e desenvolveram a comunidade da aliança de Deus. Por isso, o Deus dos meus pais é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus de Moisés. E a minha história de fé não começou no século 21. A sua história de fé não começou mês que vem. A sua história de fé não começou quando você aceitou Jesus e passou a ser membro de uma comunidade de salvos. A tua história de fé é uma história milenar. É a história de Abraão, é a história de Isaac, é a história de Jacó.
e nós estamos escrevendo o capítulo atual de uma história de fé, de homens e mulheres que deram suas vidas, que derramaram seu sangue, que sonharam com a implantação do reino de Deus na face da terra. E quando eu penso nisso, e quando eu olho para isso, eu entendo que eu não devo sonhar só os meus sonhos particulares. Eu não devo estar preocupado apenas em resolver o meu problema pessoal. Eu não devo estar focado apenas nas minhas necessidades atuais. Mas eu devo estar olhando para a bandeira da fé, que um dia foi hasteada pelos mártires da história e pelos pais da fé, que um dia passaram a seguir esta proposta de fé. A minha fé, a sua fé, não é uma fé que aconteceu hoje, é uma fé que vem na história. Portanto, amados, nós temos sobre nós uma responsabilidade, a responsabilidade de sermos os arautos da fé, de sermos fiéis à fé que nos foi legada. Agora vá para Hebreus capítulo 11. Saia de Deuteronômio, por favor, e vá para Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, é um texto bem conhecido, mas eu quero ler este texto. Veja o que diz Hebreus capítulo 11. O texto diz assim, a partir do versículo de número 4, Hebreus 11, 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que é galardoador dos que buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder de conceber um filho, mesmo fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, não alcançaram as promessas, viram-nas de longe, e as saudaram e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que dizem tais coisas claramente mostram que estão buscando uma pátria, e se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar, mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, pois já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, ao ser provado, ofereceu a Isaque. Aquele que havia recebido as promessas ofereceu o seu unigênito. Embora Deus lhe tivesse dito, em Isaque será chamada a tua descendência, Abraão julgou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar, e daí também em figura o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou a Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou a cada um dos seus filhos de José e adorou apoiado sobre a extremidade do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por algum tempo ter o gozo do pecado. Teve por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Ficou firme, porque viu aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não os tocasse. Pela fé os israelitas atravessaram o mar vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de rodeados por 7 dias.
Pela fé, Raabe, a meretriz, tendo acolhido em paz os espias, não pereceu com os incrédulos. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Preste atenção, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar superior ressurreição. Outros experimentaram escarnos e açoites e até algemas e prisões. Foram apedrejados, foram tentados, foram cerrados pelo meio, foram mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. Deus havia provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Agora veja o que diz o capítulo 12, em versículo de número 1 e o verso de número 2. Veja aí na sua Bíblia, diz assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Esta é a nossa história de fé. Nós não podemos jogar no lixo essa história. Nós não podemos pegar esse legado de homens e mulheres que construíram a história da revelação bíblica e que marcaram as páginas da história com legado de fé e de testemunho da grandeza de Deus. Nós não podemos pegar a história da igreja, dos mártires, dos santos, daqueles que deixaram para nós o exemplo de renúncia e de abnegação. Nós não podemos pegar toda essa história e dizer que agora nós queremos resolver só o nosso problema, e nós não queremos continuar pegando o bastão da fé e dizendo: Deus, a nossa geração não quer ser uma geração perdida. Nós queremos olhar firmemente para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Escute-me, olhe para mim. Ei, algo especial aqui. Algo especial para motivar você. A Bíblia diz que existe uma grande nuvem de testemunhas. Eles estão na glória. Eles estão sendo testemunhas de que vale a pena seguir o caminho da fé. A Bíblia diz que existe uma grande nuvem de testemunhas que estão dizendo: vale a pena acreditar nos seus ideais. Ei, vale a pena jogar as tuas expectativas num Deus que prometeu te dar vitória. Vale a pena você seguir a tua fé, mesmo que para isto você tenha que abrir mão da tua vida. Mas a Bíblia diz que não há apenas um grande número de testemunhas. A Bíblia diz que o próprio autor e consumador da fé está lá na frente, dizendo:
Eu sou aquele que fundou a fé, eu sou a base da fé, eu sou a rocha dos séculos, e Ele é aquele que está nos mostrando que pela cruz, pela morte de cruz, Ele foi obediente. Jesus passou por aqui, sofreu as mesmas dores que você sofre, pisou nos mesmos espinhos que você pisa, derramou as mesmas lágrimas que você derrama, passou pelos mesmos vales que você passa, sofreu as mesmas tentações que você sofre, viveu os mesmos dramas que você vive, mas como homem, Ele chegou do outro lado da fé, como herói da nossa fé, e Ele está dizendo: você pode vencer, e você pode chegar lá, e você pode ser fiel, e você pode ser fiel. Vale a pena ser fiel, vale a pena ser fiel, vale a pena crer no Deus das promessas. Se você crê nisso, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Aleluia. Aleluia. A fé para pisar na terra prometida não é só fé de ter, de possuir. Não é fé que é queda de braço para mover o braço de Deus. Não é fé que determina que Deus tem que fazer o que eu mando. Não é fé que condiciona a divindade aos meus desejos egoístas. Fé é entrega. Fé é se colocar nas mãos de Deus e dizer: eu me rendo a Ti, eu me entrego a Ti. Se eu tiver, glória a Deus. Se eu não tiver, glória a Deus. Se me deixarem viver, a minha voz vai dizer glória a Deus. Mas se quiserem tirar a minha vida, eu vou morrer dizendo glória a Deus. Não é fé para prosperar apenas, é fé para seguir. É fé para crer, é fé para ter compromisso, é fé para abrir mão de conveniências, para abraçar princípios, é fé não apenas para mover montanhas, mas é fé para se entregar no altar de Deus resignado e dizer: Deus, o meu maior projeto de vida não é o meu projeto, é o teu projeto, é o teu reino. Eu vivo para a tua glória, eu vivo para os teus sonhos, eu vivo para os teus propósitos na minha vida. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer amém? Amados, para começar a terminar esta breve reflexão, como você foge da alienação da fé, descobrindo que Deus tem uma oportunidade para a nossa geração. É bom saber que nós temos um legado de fé. É bom saber que Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi, Samuel, Baraque, Sansão, mártires, testemunhas da história, estão na galeria dos heróis da fé, e nós continuamos levando o bastão. Mas é preciso discernir que a nossa geração precisa escrever e continuar escrevendo o próximo capítulo da fé. É preciso discernir que a terra prometida está diante de nós. É preciso discernir, amados, que existe um momento crucial de você dar o passo de fé. E a Bíblia diz que aquela geração não o fez porque eles foram apáticos, eles foram medrosos, eles foram omissos. Eles ouviram o som da terra, eles tocaram nos frutos da terra, eles tiveram um relatório da terra, eles ouviram das maravilhas da terra, mas eles foram covardes. E sabe por que foram covardes? Porque uma das características daquela geração é a característica da geração moderna. Eles disseram assim: nós preferíamos o Egito. E a Bíblia diz que eles ficaram nas suas tendas, cada um dizendo: como é bom uma vida no Egito. Por que Deus nos trouxe até aqui? A característica deles era uma característica de insatisfação. E eles ficaram apenas lembrando dos frutos do Egito. Eles ficaram apenas lembrando daquilo que eles tinham alcançado do Egito. E eles perderam o melhor de Deus para a sua geração. Nós estamos no começo de um novo ano. É uma época propícia para você fazer uma revisão da sua vida, para você pensar naquilo que você tem feito em prol do reino de Deus, para você fazer uma reflexão, quais têm sido os teus ideais. Sabe, amados,
por que aquela geração se tornou uma geração inútil? E por que as pessoas estão vivendo a alienação da fé? Porque elas estavam mais preocupadas no conforto delas. E elas pensaram assim: não, é melhor morrer escravo no Egito. Era muito melhor ser escravo de Faraó do que estar livre aqui no deserto, passando pelos desafios que nós estamos passando. E aí sabe o que acontece com as pessoas? Elas se fecham, elas se tornam medíocres, elas pensam apenas nelas, elas ficam preocupadas apenas com a própria tenda, com o próprio mundinho, e elas se esquecem de abraçar uma causa, e elas se esquecem de dizer: conte comigo, Senhor, para a tua causa. Eu quero render a minha vida, eu quero render os meus sonhos, eu quero render os meus propósitos, eu quero fazer a vontade de Deus na minha vida. Eu quero terminar esta reflexão dizendo a você que neste novo ano, faça um compromisso com Deus. Faça um compromisso com Deus de não olhar apenas para você. Faça um compromisso com Deus de abraçar uma causa. Renove os teus sonhos na presença de Deus. Diga: Senhor, eu quero pisar na terra prometida, mas não como um projeto pessoal apenas. Eu quero pisar na terra prometida porque eu sei que tu tens algo muito maior para a minha vida. Eu sei que os teus sonhos são muito maiores do que os sonhos que eu tenho sonhado até agora. Eu sei que os teus propósitos são muito maiores do que os propósitos que eu tenho tido até agora. Eu sei, Senhor, que tu tens coisa muito maior para a minha vida. Eu sei que tu tens horizontes maiores para a minha vida. E eu quero começar este ano no teu altar. Eu quero orar e dizer: Senhor, a minha vida está no teu altar. Eu quero começar de novo. Eu quero renovar as minhas forças. Eu quero assumir um compromisso com a minha fé. Eu quero ser fiel lá no emprego, na repartição pública. Na hora em que tomar as minhas decisões, o que vai valer a pena não é a minha comodidade, os meus apetites e a minha conveniência. Mas eu vou tomar decisões no ano de 2007 baseado em princípios de fé. Não na minha conveniência pessoal, não aquilo que é melhor para mim. Mas eu vou olhar para os princípios da fé e eu vou tomar decisões baseadas na fé que eu tenho professado. Entre 2007, não apenas preocupado com a tua vida profissional, não apenas preocupado com os teus sonhos pessoais, não apenas preocupado com o teu mundinho, não apenas preocupado com aquilo que limita a tua vida, mas entre 2007 disposto a dizer: Senhor, eu abro a minha vida para o novo de Deus, eu abro a minha vida para novos sonhos, Senhor, gera na minha alma algo novo. Entre disposto, meu amado, a ter coragem para assumir novos desafios. Sabe o que Deus quer em 2007? Que você diga: 2007 vai ser diferente. Eu vou começar um novo desafio na minha vida. 2007 eu vou começar a me envolver com a obra missionária. 2007 eu vou evangelizar a minha família. 2007 eu vou ganhar os meus familiares para Cristo. 2007 eu vou ganhar os meus vizinhos para Jesus. 2007 eu vou investir mais no reino de Deus. 2007 eu vou sonhar mais os sonhos de Deus. 2007 eu vou abrir a minha visão. 2007 eu vou começar diferente. Eu vou fazer de 2007 o ano da graça de Deus, o ano da visitação do Senhor na minha vida. Eu vou voltar para o altar da oração. Eu vou voltar para o altar da confissão. Eu vou erguer os meus olhos para os campos que estão brancos para a ceifa. Eu vou sonhar com aquilo que Deus tem para mim. E quando você fizer isto, Deus vai vir até você. E Deus vai dizer: porque você está sonhando os meus sonhos, eu me comprometo com os teus. E eu torno a tua vida melhor. E eu libero milagres na tua vida. Para que em 2007 tudo seja novo, tudo seja diferente na tua vida e no teu coração. Vamos ficar em pé na presença do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está querendo que você faça isto. E Deus está querendo que você tome uma nova postura. Olhe para mim aqui, por favor. Escute isso. Ei, escute isso. Talvez no ano de 2006 você tenha tido perdas na tua vida. E você esteja dizendo: é verdade, pastor, eu perdi o meu emprego,
Eu perdi a minha família. Eu perdi a minha saúde. Eu tive algumas perdas no ano de 2006. Eu perdi alguns sonhos. Eu perdi alguns ideais. Talvez você tenha tido um prejuízo financeiro. Talvez você tenha tido um prejuízo emocional, um prejuízo familiar. Talvez você perdeu um ente querido. Talvez você perdeu uma empresa. Talvez você perdeu uma oportunidade. Talvez você perdeu até a tua autoestima. Talvez em 2006 você perdeu algumas coisas que estão ferindo o teu coração. Você entrou em 2007 desiludido, desiludida, achando que a vida não vale a pena, achando que sonhar não vale a pena, achando que acreditar não vale a pena, achando que batalhar, que ter disposição não vale a pena, porque você perdeu. Mas eu quero te dizer uma coisa: glória a Deus, porque você entrou em 2007, você perdeu muitas coisas, mas você não perdeu a tua fé. A tua fé continua de pé. Você continua crendo. Você continua acreditando que Deus move montanhas. Você continua acreditando que Deus tem o melhor para você. Você continua acreditando que vale a pena seguir ao Senhor. Você continua acreditando que vale a pena sonhar os sonhos de Deus. Você continua acreditando que vale a pena semear no reino de Deus. Você continua acreditando que vale a pena fazer parte da galeria dos heróis da fé. E porque você não perdeu a tua fé, Deus garante a tua vitória. E Deus diz que mesmo que você perda, a fé nem sempre ganha, mas a fé prevalece. Porque a fé é o que faz agradar a Deus. E quando Deus olha para você e Ele vê a tua fé, Ele se agrada de você. Curve a tua cabeça, feche os teus olhos. Comece a orar onde você está. Comece a orar e diga: Senhor, eu quero fazer uma revisão da minha vida no ano de 2007. Comece a dizer: Senhor, eu quero ter uma nova postura de fé neste ano. Ore ao Senhor e diga: Senhor, conte comigo. Eu me comprometo, Senhor, a ter atitudes de fé, princípios de fé no ano de 2007. Senhor, nós oramos esta noite e pedimos que Teu Espírito Santo, que tudo sonda, que Teu Espírito que está presente neste lugar, esteja abençoando a Tua igreja, esteja abençoando o Teu povo. Senhor, que nós possamos fazer entregas radicais no início deste ano, que nós possamos nos colocar diante do Teu altar, que nós possamos, ó Deus, nos desprender do materialismo, que nós possamos, ó Deus, esquecermos apenas dos nossos próprios interesses, Senhor, e que nós possamos sonhar os Teus sonhos, que nós possamos abraçar a Tua causa, que nós possamos nos dedicar no Teu altar, que nós possamos dizer que Tu és o nosso Deus, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença, na vitória ou na derrota, que nós possamos dizer que vale a pena seguir os Teus passos e olhar para o autor e consumador da nossa fé. Que no ano de 2007, Senhor, nós tenhamos rasgos de fé na Tua presença, decisões de fé que marcam a história do Teu povo. Senhor, que no ano de 2007 nós estejamos fortalecidos em Ti, cheios do Teu Espírito, decididos a fazer a Tua obra, decididos a nos entregar no Teu reino, Senhor, decididos a seguir com fé, a seguir com fé, a seguir com fé, sabendo que Tu és fiel. Aleluia. Levante a sua mão e adore o nome do Senhor. Levante a sua mão e adore o nome do Senhor, e deixa Deus te renovar esta noite. Deixa o Espírito Santo renovar a tua fé. Adore a Ele. É provada. Tu me dás a chance de crescer um pouco
pouco mais. As As montanhas, montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia! Te louvamos, Senhor! Aleluia! Aplauda o Senhor, amados, porque Ele é o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Antes do amém, pastor Ronaldo não pôde estar conosco esta noite, pois está representando o pastor José Wellington na convenção geral, está acontecendo na cidade de Acreúna, Goiás. Terça-feira teremos assembleia para a eleição da nova diretoria, e este mês, todos os dias na nossa igreja temos oração. Amanhã à noite, o missionário Hélio vai estar aqui orando com os irmãos e irmãs que queiram estar aqui. Quando eu disser amém, você vai dar um abraço bem forte no seu irmão e vai na bênção de Deus. Amém! Dê um abraço no seu irmão.